Vamos lá. Hoje eu tenho uma missão de ser o pregador da noite, né? Uau. E cara, tem algo, eu sou um pregador meio carente. Eu gosto, é que nem jogar com torcida, sempre é mais empolgante. Então, cara, me ajuda a pregar. Vamos lá, levanta suas mãos, vamos orar antes de começar. Abençoe a minha vida, que o Espírito Santo me dê a palavra certa. Espírito Santo, muito obrigado por mais uma noite. Muito obrigado, Jesus, por esse dia. Nós cremos que vai ser um dia de milagres, Jesus, uma noite de milagres. Que o Senhor possa liberar destino sobre as pessoas que estão aqui, Jesus. Que a Tua palavra venha causar renovo, Jesus, porque nós somos o que a Bíblia diz que nós somos. Nós fazemos o que a Bíblia diz que fazemos e nós queremos o que ela diz que queremos, Jesus. Nos abençoa nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Vamos lá, o tema da mensagem hoje é: assim que eu luto as minhas guerras. Assim como a gente cantou hoje, como é que nós lutamos as nossas guerras. Porque, cara, como cristãos, há uma forma certa de lutar as suas guerras. Sabe, tem pessoas aqui que têm passado por batalhas, tem pessoas que têm passado por provações. E muitas vezes nós... Abra aí, tem alguém aí. E muitas vezes nós não vemos uma saída, nós não vemos uma resposta, nós não vemos uma esperança para aquilo que nós estamos lutando. Mas, cara, há uma forma de lutar as guerras, no nome de Jesus. Obrigado. Abram aí 2 Reis 6, 8, do 8 ao 17. 2 Reis 6, do 8 ao 17. Vamos lá. Quem já abriu diz amém. Tá fraco ainda, vamos esperar mais um pouco. Vamos lá. 2 Reis 6, 8 ao 17. O rei da Síria estava em guerra contra Israel e foi se aconselhar com seus oficiais. E disse: em tal lugar eu montarei o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: não passes por tal lugar, porque os sírios estão descendo ali. Então o rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe havia falado e alertado. E assim se protegeu. Isso não aconteceu uma só vez, nem duas. O rei da Síria ficou perturbado com isso e chamou seus servos e lhes disse: não me contareis quem dos nossos está a favor do rei, ou seja, quem está nos sabotando? Um dos seus servos respondeu: ó rei, meu senhor, não é isso. O profeta Eliseu, que está em Israel, conta ao rei de Israel aos que dizes, o que tu dizes no teu quarto. O rei disse: ide e vede onde ele está, vou mandar trazê-lo. Então lhe contaram: está em Dotã. Ele enviou carros, cavalos e um grande exército para lá, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. Tendo o servo do homem de Deus se levantado muito cedo, saiu e percebeu que um exército havia sitiado a cidade, com cavalos e carros. Então o servo disse ao homem de Deus: ai, meu senhor, o que faremos? Então ele respondeu: não temas, porque há mais conosco do que com eles. Eliseu orou e disse: ó Senhor, peço-te que os faças enxergar. O Senhor abriu os olhos dos servos e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Aqui a gente vê um exemplo claro de uma batalha acontecendo. A Bíblia diz aqui que a Síria estava em guerra com Israel. E a intimidade de Eliseu era tão profunda, era uma amizade tão íntima, que aquilo que o rei da Síria tramava contra Israel, Deus falava no secreto e Eliseu alertava o rei. Imagina essa intimidade. Olha, ele está tramando isso contra você, então se prepara. A Bíblia fala que Deus, ele fala com o homem de Deus, que é Eliseu. Mas a gente vê que há duas óticas nesse momento. Eliseu, ele escutava do Senhor, mas o servo, quando ele vê todo o monte cheio do exército que ia lutar contra Israel, ele diz: cara, nós estamos perdidos. Não tem como vencer a guerra, porque há mais com eles contra nós do que nós temos para guerrear contra eles.
E nesse momento, Eliseu, ele fala assim: Senhor, abre os olhos dele para que ele possa ver. E na hora que ele ora isso, o servo ele começa a ver um monte cheio do exército do Senhor. E aqui, Deus ele está nos ensinando como nós devemos lutar nossas guerras. Então vamos lá, como um bom pregador batista, eu quero pregar hoje com 3 pontos, que é bem difícil fazer. Mas vamos lá, o primeiro é: mude a sua ótica. A gente viu, assim como eu falei, havia 2 óticas nesse momento: a ótica do servo e a ótica de Eliseu. A ótica de alguém que tinha os olhos no céu e a ótica de alguém que via a esperança na terra. São 2 coisas bastante diferentes. Salmo 121, do 1 ao 3 fala: eu elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? E nesse momento que Davi fala isso, ele fala: o meu socorro vem dos céus, o meu socorro vem do Senhor. E ele começa a declarar que o socorro dele não vem pela força que ele tinha. Mesmo que Davi ele fosse um rei rico e próspero, ele sabia que não era pelo exército dele que ele ia vencer uma guerra, não era pelo exército dele que a vitória ia chegar, mas era pelo Senhor. E Deus está declarando isso sobre a tua vida hoje. A sua provisão não é a sua condição financeira, a sua provisão não é a sua segurança familiar, a sua provisão vem do céu. Então nós precisamos mudar a nossa ótica. Nós precisamos mudar aquilo que cativa os nossos olhos. A Bíblia fala que onde está o nosso coração, lá também está o nosso tesouro. E muitas vezes nós esperamos que aquilo que nós temos vá nos livrar de lutas, de guerras e de decepções, mas não é isso. Enquanto a gente fica olhando para a terra, nós vamos nos decepcionar, porque somos imperfeitos. Então entenda isso: seu socorro não vem de uma ótica terrena. Seu socorro, ele não vem da sua condição financeira, ele vem do céu. E a Bíblia declara o quê? Que nós somos mais que vencedores. E Eliseu, nesse momento, ele entendia muito bem isso, porque... Está me acompanhando bem, viu? Ele estava entendendo muito bem isso. Porque quando ele olha para o monte na frente dele, na sua cidade, podia estar sitiada, mas os olhos dele não estavam nisso. E quando a Bíblia fala que nós somos mais que vencedores, alguém que é mais que vencedor não é somente sobre lutar as suas guerras, mas é sobre entrar na guerra já declarando a sua vitória. Deus já te fez mais do que vencedor. Nós somos chamados, entenda isso, nós somos chamados a cantar e a celebrar sobre guerras que nós nem participamos, porque lá na cruz Jesus venceu a sua batalha. Amém? Alguém aqui entendeu? Amém. Então Eliseu, ele não se amedrontava com a circunstância. Eliseu, ele não se amedrontava com a sua oposição. Seus olhos estavam no Senhor. E a Bíblia fala aqui em João 15:7, não precisa abrir: se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que quiserdes e vos será feito. Entenda isso: quando nós estamos nele e ele está em nós, nesse momento que cativa o nosso coração, não é só o que eu quero, mas é aquilo que Deus quer. E assim como o Danilo já falou outra vez em uma pregação, quando eu quero aquilo que Deus quer, a minha vontade já é o que Deus tem para me dar. Sabe, quando o meu desejo está alinhado com o Senhor só está esperando um pedido para que Ele possa derramar isso sobre você. Então agora eu entendo que a minha vitória não é pelo que eu faço, a minha vitória é quem eu sou, e eu sou filho de Deus. Então se você é filho de Deus, para de ficar tentando conquistar uma batalha que já está ganha no nome de Deus. Ele venceu na cruz, Ele venceu por você. A Bíblia fala que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. É pelo que Ele fez, não é pelo que nós fazemos, porque se nós formos tentar conquistar algo que já está conquistado, a gente vai lutar em vão. A gente vai lutar sem um foco, sem uma esperança. Não importa onde nós passamos, não importa quem nós somos ou sua condição financeira, porque não importa os lugares que você pisa, mas é o Deus que firma os teus passos. Amém? Entenda isso, não importa os lugares que você pisa, mas é Deus
que vai te dar conquista, é Deus que vai te dar provisão, é Deus que vai ser o socorro bem presente. Mas o problema é que muitas vezes nós estamos como o servo de Eliseu. A gente fica olhando para a terra e esperando que o nosso sustento venha da nossa força. Em um momento da Bíblia, Davi peca contra o Senhor. E sabe qual era o pecado de Davi? Não na vez que ele adulterou, mas Davi diz assim: olha, vamos fazer um censo, vamos levantar o nosso exército aqui, a gente precisa ver qual o tamanho do nosso exército, qual o poder do nosso exército. E Jesus, Deus, ele fica enfurecido nesse momento. Porque quando Davi ele conta o seu exército, quando ele conta a força do seu exército, é como se ele estivesse colocando a sua esperança no seu exército e não no Deus que vence as suas guerras. Muitas vezes você está tentando colocar esperança naquilo que você tem, e Deus está dizendo assim: cara, eu já tenho isso aqui para te dar. Para de ficar correndo atrás de algo que já está conquistado. Nós não conseguimos enxergar muitas vezes porque os nossos olhos estão em lugares onde Deus não está. Nossos olhos muitas vezes estão em lugares que, cara, não tem esperança, não tem expectativa, e muita gente aqui já perdeu a expectativa. Muita gente aqui tinha um sonho, talvez uma promessa que Deus te deu, mas pelas circunstâncias isso foram te roubando, e é como se você pensasse: não, isso já é para outra pessoa, sabe, não tem como eu conquistar isso. Mas, cara, entenda, se Deus ele já falou, já está declarado, é um decreto de Deus sobre você. Quem crê nisso, diga amém. Amém. Entenda isso: a vitória das minhas guerras não se dá pelo tamanho do meu exército, mas pelo Deus que batalha elas por mim. É Deus que batalha as nossas guerras. Quando Davi ele entrava numa luta, a Bíblia fala que o exército ele se amedrontava com Golias. Imagina Golias, um cara de quase 3 metros, um cara que desde criança ele já era mestre em artes marciais, imagina que ele era o melhor lutador da época. E ele começa a zombar contra o Senhor, e quando Davi ele olha para aquilo, ele diz: não está acontecendo isso aqui não, eu não estou vendo não. Parece, sabe quando você está fazendo alguma coisa e sua mãe chega lá e diz assim: não estou acreditando nisso aqui não, isso aqui é brincadeira comigo. E Davi ele chega lá, ele não chega lá com a sua autoridade própria, ele não chega dizendo assim: cara, eu vou ganhar porque eu sou forte, mas ele diz assim: olha, você vem comigo com lanças e com espada, mas eu vou com o meu Deus. E assim que você vai lutar as suas guerras, pode ser grande, pode ser um gigante, mas eu luto pela força do Senhor, e o meu Senhor derruba gigantes. Vamos lá, alguém, tem alguém entendendo isso aqui? Não é possível. Então a diferença de Eliseu para o seu servo era isso, cara. O servo olhava para o natural, os olhos de Eliseu estavam em cima disso, era sobre o sobrenatural. Ele acreditava que a provisão dele não estava no natural, mas estava no sobrenatural de Deus. Quem aqui tem um Deus sobrenatural? Amém. Vamos lá, abram aí em Números 13 do 25 ao 30. Números 13, 25 ao 30. Quem já abriu diz: eu vou para o céu. Quem não abriu diz: eu vou também. Estou preparado, viu? Vamos lá, Números 13 do 25, é isso mesmo, Números 13? É isso. Depois de espionarem a terra 40 dias, eles voltaram para Cádiz no deserto de Parã, onde estavam Moisés, Arão e todo o povo de Israel. E contaram a eles, a todo o povo, o que tinham visto, e mostraram as frutas que haviam trazido da terra. Só para deixar vocês mais por dentro, havia uma promessa de Deus. Deus disse assim para o povo: olha, eu vou te dar essa terra como herança, essa terra é sua. E Moisés ele diz assim: olha, então vão estudar essa terra, vão ver como é, vão ver os frutos que dá. A Bíblia diz que era uma terra que manava leite e mel, então era uma terra fértil. Mas nesse momento aqui, os espias eles vão, olham, e aqui ó, e contaram a eles todo o povo que tinham visto as frutas que haviam trazido da terra. Versículo 27 agora. Eles disseram a Moisés:
nós fomos até a terra onde você nos enviou. De fato, ela é boa e rica, como se pode ver por essas frutas. Mas os que moram... Peraí que eu me perdi, eu estava em que versículo? O negócio voltou. 28, né? Que voltou sozinho. É o diabo, tá furioso. Vamos lá. 28. Diga a essa gente o seguinte: juro pela minha vida... Não, ele passou o capítulo, olha isso. Vamos lá. 28. Mas os que moram lá são fortes e as cidades são muito grandes e têm muralhas. Além disso, vimos ali os descendentes dos gigantes. Os amalequitas moram na região sul da terra, os heteus, os jebuseus, os amorreus moram nas montanhas. Os cananeus vivem perto do mar Mediterrâneo e à beira do rio Jordão. Aí o povo começou a reclamar contra Moisés, mas Calebe o fez calar e disse: imagina nesse momento, Deus ele já tinha liberado a palavra, Deus ele já tinha dado a terra como herança, ou seja, já era deles. Mas nesse momento aqui os espias eles começam a falar: cara, não tem como a gente conquistar essa terra, porque lá os povos são gigantes, são descendentes dos gigantes, a terra até é boa, mas a gente não consegue conquistar. E imagine nesse momento, Calebe agora faz todo mundo se calar na presença de Moisés. Olha a ousadia disso daqui. Na presença de Moisés, ele manda todo mundo calar a boca e agora ele diz assim: vamos atacar agora e conquistar a terra deles. Nós somos fortes e vamos conseguir. Imagina, cara, 10 vieram dizendo assim: não dá. Mas desse povo que tinha ido, só Josué e Calebe olharam para a promessa, porque eles entenderam que não era sobre a sua conquista, mas era sobre algo que Deus já tinha lhes dado. A gente precisa muitas vezes parar de tentar conquistar aquilo que Deus já liberou sobre nós. Se Deus falou, eu lembro dessa mensagem, uma mensagem que virou a chave na minha vida. Se Deus falou, já é. E eu lembro que quando eu vi essa mensagem no YouTube, eu entendi, cara, essas promessas que Deus liberou sobre mim não é sobre algo que vai acontecer, é sobre algo que Ele já decretou que vai acontecer. Não é sobre uma possibilidade, não é sobre algo remoto que pode acontecer ou não, mas é algo que Deus já liberou sobre mim. E se você tem uma palavra de Deus, vai acontecer. Tem promessas que a gente tem deixado de viver porque a gente tem olhado para os desafios, para os gigantes que se levantam e não para o Deus que nos dá a vitória. O gigante se levanta diante de Davi, mas Davi ele não lutava pela própria força, esse era o problema. E é aí que Golias cai, porque ele olha para um rapaz pequeno, um rapaz que humanamente, cara, não tem nenhuma expectativa de que ele vencesse aquela guerra. Mas não era Davi que lutava, enquanto ele lutava lá, era o Senhor que pelejava por ele. E é o Senhor que peleja por você nessa noite. É o Senhor que luta por você. Esse mesmo Deus de Davi, Ele está lutando as suas guerras. Sabe quando Deus fala que aos seus Ele dá enquanto dormem? Até na hora que você está dormindo, Deus Ele está lutando ao seu favor. A Bíblia fala que Jesus, constantemente, Ele intercede ao Pai por você. Então entenda isso, não é pelo que você pode fazer, não é pelo que você pode produzir, mas é algo que Deus já liberou sobre você. E quando Deus libera algo no reino espiritual, aquilo se torna um decreto. Davi ele entendeu isso. Nesse momento que Davi luta contra Golias, tempos atrás ele tinha recebido uma visita de Samuel, o profeta sobre Israel. E nesse momento Jessé recebe essa visita na casa dele e diz assim: Samuel diz: ei Jessé, chama teus filhos. E cara, Davi era tão excluído que quando Jessé junta os filhos dele, Jessé deixa ele lá no pasto. Jessé nem conta com ele. E Samuel ele vai olhando, imagina um cara muito forte, e ele diz: pode ser que seja esse aqui. E Deus diz: não é esse, não é esse. E vai chegando, chega na última pessoa que estava lá. E Samuel diz assim: não, cara, eu vim para ungir um rei aqui, e nenhum dos seus filhos, Deus disse que era ele. E Jessé se lembrou: tem alguém que está lá no pasto, tem alguém que está sendo responsável. E na hora que Jessé manda chamar Davi, o Senhor olha para Davi e diz assim: é essa pessoa.
essa pessoa, e nesse momento, sobre Davi é liberada uma palavra: você vai ser rei sobre Israel. Então entenda que quando Davi luta com Golias, ele ainda não era rei, mas o Senhor já olhava para Davi como um rei, e ele se posiciona como um rei. As pessoas tinham medo de lutar contra Golias, mas Davi lá com esperança: cara, se Deus falou que eu vou ser rei, já é, eu vou lutar, eu vou defender o meu povo. Amém? Então Deus chama os que são antes de se tornarem. Antes de Davi se tornar um rei, Deus já olhava para ele como um rei. Mas o problema é que muitas vezes nós temos uma palavra de Deus, Deus nos olha de uma forma, mas nós nos olhamos como que de uma forma abaixo. Eu sou um coitado, eu sou um nada, não há expectativa para mim. O tempo que Deus estabeleceu não é para preparar o que me prometeu, é para eu me preparar para receber o que Ele já tem. Amém? Na espera, Noé espera vários anos, Noé espera quase um século. Imagina isso, às vezes a gente passa um ano, passa alguns meses e a gente diz: então não era para mim o que Deus tinha. Mas era na espera de Noé que Deus forjava o seu caráter. Paulo, ele foi forjado enquanto ele era discipulado. Imagina, Jesus tem um encontro com Paulo. E, cara, Paulo tinha um chamado para ser missionário, e ele ia receber vários povos. Mas era nesse momento, enquanto Paulo aprendia com Ananias, enquanto Paulo era discipulado, que Deus forjava o caráter de Paulo. O caráter de Moisés, ele foi forjado no Egito. Sabe, mesmo com toda a oposição do faraó, mesmo com os problemas, mesmo com as adversidades, Moisés era forjado para o caráter de alguém que iria libertar o povo de Deus. Sabe, olha a grandeza disso. Moisés, ele liberta o povo, mas teve um momento que Moisés, ele estava no meio do deserto, e Deus precisou ter um encontro com ele. E Davi, ele era forjado como rei enquanto lutava gigantes. Aleluia. Então não desmotive no seu processo. Deus, ele está forjando o seu caráter. É no tempo de espera que Deus, ele está te forjando para viver em plenitude aquilo que Ele já liberou sobre você. Então mude a sua ótica. Mude a sua ótica. Você precisa decidir. Você quer ser como Eliseu e ver o Senhor lutando suas guerras, ou você quer ser como o servo que não via esperança? Mas vamos lá para o segundo ponto. Mude a sua mentalidade. Nós precisamos mudar a nossa mentalidade, assim como nós mudamos a nossa ótica. Nós precisamos mudar a forma como nós nos vemos. Romanos 12:2 fala: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nesse versículo ele está falando sobre metanoia. A palavra no original é metanoia, é mudança de mente. E essa palavra metanoia é como alguém que está andando em direção, e Deus fala assim: olha, cara, muda totalmente. Sabe, vira agora ao contrário. Se eu estou andando para lá, Deus agora me leva a andar para o outro lado. E essa é a metanoia. Nós precisamos começar a nos olhar como Deus nos olha. A gente precisa parar de se olhar como alguém que é derrotado, sem esperança, e se olhar como Deus nos olha. E Deus nos olha como campeões. Amém? Você recebe isso? Deus te olha como um campeão. E você é campeão não pela sua própria vitória, mas Ele venceu sobre você. Ele venceu por você naquela cruz. Enquanto Ele estava lá entregando o seu sangue, a vitória que estava lá era também sua. Ele estava levando sobre si as suas pisaduras, os seus pecados. Então entenda isso, não é pelo que você pode conquistar, não é sobre ser santo, mas é porque Ele é santo, eu sou santificado. Nós precisamos saber quem nós somos em Deus, porque se você não sabe quem você é, você não sabe aonde você pode chegar, e também você não sabe o que você pode fazer. Ele já declarou que nós somos vencedores, assim como nós cantamos na canção aqui, nós somos vencedores. Aleluia. Então eu não vivo como alguém que vive em jogo, como algo que pode ser
algo como alguém que pode ganhar ou como pode perder, mas eu já celebro a vitória que Cristo venceu. Cristo já venceu, e muitas vezes as nossas batalhas têm tirado o nosso sono, muitas vezes as nossas batalhas têm tirado a nossa expectativa de futuro, muitas vezes as nossas batalhas, elas têm tirado do nosso coração a promessa que Deus nos deu. Sabe, o diabo ele não pode tirar a sua promessa, mas ele pode tirar os teus olhos da promessa. Não é porque ele não pode te tirar essa palavra que foi decretada de Deus, que ele não vai tentar de todas as formas te tirar do caminho que Deus estabeleceu para que você andasse. E muitas vezes nós nos encantamos com as coisas dessa terra, e a gente olha e começa a colocar nossa esperança naquilo que nós temos, naquilo que nós ganhamos, naquilo que recebemos como salário, na nossa família, mas não é essa a nossa esperança. A nossa esperança está em Deus que fez os céus e fez a terra. Cristo já venceu sobre a sua enfermidade, Cristo já venceu sobre a sua depressão, Cristo já venceu sobre a sua ansiedade, Cristo já venceu sobre tudo aquilo que tem tirado o seu sono, sobre aquilo que você acredita que pode te tirar do caminho de Deus. Cristo já venceu sobre tudo isso. Comece a andar como alguém que já tem a vitória nas mãos. E assim como eu falei de manhã, muitas vezes nós queremos usar, de manhã não, pela tarde, muitas vezes nós queremos e nós gastamos as nossas vidas para conquistar algo, conquistar o ouro e a prata. Mas sabe por que Deus lá no céu, a Bíblia fala que os céus, as ruas são de ouro e de cristal, para que você possa entender que tudo aquilo que as pessoas gastam a vida para conquistar, Deus já colocou debaixo dos teus pés. Entenda isso. Sabe, você vai passar a vida todinha atrás do ouro, da prata, do cristal, mas Deus já colocou debaixo dos teus pés e é teu como herança. Se você é filho de Deus, isso já é seu. Sabe, esses dias eu estava olhando o sistema solar e tudo, como é lindo. E cara, Deus já falava, olha, eu fiz isso aqui tudo para você. Isso aqui tudo já é teu como herança. Mas nós queremos olhar para as coisas dessa terra como alguém que se apega a algo. Sabe, a Bíblia fala que uma vez um homem estava andando sobre um campo, e ele disse que ele encontra uma pérola, e era muito valiosa. Ele disse que ele vende tudo aquilo que ele tem, porque ele encontrou algo que valia a pena. Sabe, cara, eu encontrei uma pérola, isso é Cristo, e eu não quero mais saber de nada, eu só quero viver para isso. Tem alguém que também toma essa decisão aqui hoje? O Ministério do Louvor já pode subir. Amém. Tem gente que está recebendo. Então, cara, viva como alguém que já recebeu por herança. Deus, ele já decretou sobre a sua vida. Então, para de ficar olhando como alguém que pode perder, mas Deus já liberou sobre você, isso é seu. Comece a olhar pela ótica certa, comece a ter a mentalidade certa. E agora o terceiro ponto: mude o seu destino. O medo, ele poderia ter paralisado Josué e Caleb, assim como paralisou todos os outros. Mas não, os olhos deles não estavam nos gigantes que havia na terra, não estavam na dificuldade, mas havia uma palavra sobre eles. Sabe, quando Pedro, ele vê Jesus andando sobre as águas, e ele diz assim: Deus, Jesus, me chama para que eu vá até você. Nesse momento, Pedro, ele não estava andando mais sobre as águas, mas ele estava andando sobre uma palavra que Jesus havia decretado. Quando Jesus diz assim, venha até mim, quando Pedro coloca o pé na água, não é mais água, é a palavra dele que sustenta. Se Deus já deu uma palavra, para de ficar olhando para trás, para de ficar se comparando, é seu por direito. E cara, não entenda isso como uma teologia da prosperidade, mas é porque quando nós adoramos, as muralhas vêm ao chão. É quando nós adoramos que Deus luta as nossas guerras. É enquanto nós adoramos que Ele está guerreando ao nosso favor. Aleluia. Então tem gente que tem chegado aqui sem esperança, machucado, mas acima de tudo, Ele já venceu. Ele já venceu sobre aquilo que tira o seu medo. Ele já nos fez campeões, assim como
como diz essa música, quando eu ergo a minha voz, as muralhas vão ao chão. Eu tenho autoridade. Cristo me concedeu a essa autoridade. Vamos lá, fique de pé. Cristo declarou sobre você: você é campeão. E hoje, cara, você tem uma opção. Você pode olhar como servo de Eliseu e colocar a sua esperança num exército terreno. Você pode colocar a sua esperança nas coisas dessa terra, naquilo que você tem em suas mãos. Ou você pode olhar como Eliseu e ver a sua vitória vindo do Senhor. Vamos lá, tem alguém recebendo isso daqui? Estar com Deus não isentou Eliseu de lutar batalhas, mas estar com Deus possibilitou para que Eliseu pudesse vencer as batalhas pela força do Senhor. Então, enquanto nós declaramos essa canção, eu quero que você se coloque agora nessa música e declare: eu sou campeão porque Ele me fez campeão. Vamos adorar o Senhor.